Graças a Deus. Queridos irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Quem trouxe a Bíblia Sagrada? Quem trouxe a Bíblia Sagrada? Depois de uma oração dessa do nosso ungido Neto Salles, né? Aí é outra história. Graças a Deus pela vida de todos vocês. E você que trouxe a Bíblia, eu quero fazer uma pequena reflexão com você hoje, baseado nesses dias de livramento, esses dias de tomada de posse, de território, e os dias, como assim é taxado a temática deste momento, os dias de Jabes. Você que trouxe a Bíblia, pega a sua Bíblia, por gentileza, e abra no último capítulo de Atos dos Apóstolos. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Davi Amaral, que me indicara ao querido pastor Francisco. Tá bom? Pastor Francisco, muito obrigado pela confiabilidade, primeiro na pessoa do pastor Davi e na minha pessoa. Que o Eterno continue abençoando a sua trajetória de vida de forma abundante. Na ausência do pastor da casa, eu deixo o meu abraço fraterno e que o Senhor continue abençoando a vida do pastor Adeilson e sua família de forma poderosa. Os demais pastores em minha retaguarda aqui, é uma honra, tá bom? Uma honra que o Senhor Jesus continue enlarguecendo a fronteira de vocês e fazendo prosperar o caminho de vocês abundantemente. Eu tenho certeza que Deus marcou esse momento conosco aqui. Amém? É tremendo o que Deus tem para nós. Quem crê? Quem encontrou o livro de Atos, capítulo 28? Vamos ler o que diz? Eu quero ler somente o versículo de número 6. Diz assim: mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas depois de muito esperar e vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, dizia ser ele um Deus. Logo aqui no final, você que deseja ler os meus escritos, eu estou com um livro que eu lancei em várias plataformas digitais, chamado A Graça de Deus que Não Me Contaram. Esta graça tem sido poderosa. Então, passe lá, adquire esse material. Um dos meus trabalhos, A Graça de Deus que Não Me Contaram. Só lendo você vai descobrir os detalhes que estão entre as entrelinhas do texto. Olha aqui para mim, quem veio em busca de uma palavra de Deus para o seu coração? Ouça-me. Nós temos uma passagem bíblica bastante maravilhosa, empolgante, que quem medita nela com seriedade encontra-se a linguagem de Paulo escrito aos Efésios, quando Paulo diz que o evangelho de Jesus, ele é insondável, inesgotável. Falar de Atos é lembrar a história de
todos os feitos que Deus fizera por meio dos apóstolos. Porém, entretanto, nós temos uma observação a fazer. Esse livro, do capítulo 2 até o capítulo 28, é uma atuação do Espírito Santo em cada capítulo, que nos arremete a observarmos muitos detalhes. Um dos primeiros é: Jesus escolhe 12 para compor a sua escola. Porém, vende ele, negocia ele, e todos nós sabemos quem é ele: Judas, vindo de Iscariote. Porém, na hora em que Pedro está orando, após Jesus ter sido levado assunto aos céus, disse Paulo em 1 Coríntios 15 que ele apareceu a 500 irmãos, e por último apareceu a mim, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus, nascida em fora de tempo. É bem verdade que não estava na agenda da terra o chamamento de Paulo, estava na agenda dos céus, na agenda de Deus, e Deus chama este homem. Entretanto, Deus tem ali Matias e José. Pedro lança a sorte cai sobre Matias. Matias fez grandes coisas para o reino de Deus na terra, porém a Bíblia só fala que ele foi escolhido e dali para frente sumiu. É um discípulo escolhido à sorte para compor o lugar de Judas. Porém, o livro de Atos fala melhor, com mais propriedade de Pedro e Paulo, e não dos demais. É só você observar. No capítulo 12 diz que Tiago é morto à espada por mão de Herodes. Mas a narrativa é bem detalhada, querido pastor. A narrativa é bem pujante em informação. A primeira informação que ela traz é que no capítulo 9 se manifesta Saulo indo de Jerusalém a Damasco, a capital da Síria, após ele receber uma ordem para perseguir a igreja que estava pulsando na capital da Síria, chamada Damasco. Porém, a narrativa afirma com bastante clareza que Saulo é confrontado no meio do caminho. Jesus chama ele vai para a casa de Judas, na rua chamada Direita, após Jesus ter deixado ele cego, pois eu ainda não vi e jamais verei alguém que Jesus encontra que não consiga ficar prejudicado nos olhos carnais. Eu nunca vi ninguém que Jesus encontra que não fica cego dos olhos carnais. Saulo ficou cego 3 dias, porém estava orando. Já é o primeiro sinal que a libertação chegou na vida dele, que ele estava orando. Ananias tem medo de ir lá, pois a fama de Saulo era que ele devastava a igreja de Deus em Jerusalém. Senhor, tantos males nós temos ouvidos e vistos que ele tem feito aos santos de Jerusalém. Deus diz uma palavra: Ananias, você ouviu no passado, daqui para frente você não ouvirá mais, porque ele é para mim um vaso escolhido para levar o evangelho perante os príncipes, os gentios. E digo-se de passagem, foi o melhor modelo que Jesus levantou na terra. Ninguém foi mais extraordinário que Paulo. Paulo era um homem das dimensões. Você não observou? Ele falava o conceito egípcio com toda a propriedade, ele dominava o hebraico com toda a propriedade,
ele era um perito nos conceitos grego, pois o mundo era helenizado. O que era isso? O mundo era greco-romano, o mundo estava no apogeu da sua vaidade romana, e Paulo dominava a cultura egípcia, a cultura judaica, a cultura babilônica, aonde os hebreus passaram 70 anos só do cativeiro babilônico por mão de Nabucodonosor. Irmão, 70 anos é uma vida. Imagine você viver numa cultura de 70 anos só de gente boa, inteligente, que adorava outros deuses. Tu vai aprender um absurdo de coisa. A promessa está sobre esse povo. É Saulo, este homem, ele é filho de um judeu da diáspora, nascido na Cilícia, lá em Tarso. Ele disse que essa cidade ela é importante para o seu tempo. E ele diz a procônsul Sérgio Paulo que ele não tem a cidadania romana porque ele comprou, ele não pagou por isso. Ele tem por direito, porque ele nasce num contexto romano. Ora, quem escreve sobre ele com muito detalhe é Lucas. Lucas nunca andou com Jesus, Lucas nunca viu Jesus, Lucas não foi testemunha ocular de Jesus. Lucas é um médico, nascido em Antioquia da Síria. Digo-se de passagem, também existe duas Antioquia na Bíblia, Antioquia da Pisídia e Antioquia da Síria. Lucas nasce em Antioquia da Síria. O mundo era tão poderoso, mas Antioquia da Síria era a terceira cidade mais influente do seu tempo. Lucas é um médico, um perito em conhecer tudo o que diz o corpo humano, ou por não dizer a anatomia, o estudo do corpo humano. É bem verdade, pastor Francisco, que Lucas é um homem versado em toda a sabedoria do seu tempo. Ele diz assim: eu fiz uma acurada investigação de tudo aquilo que Jesus fizera e ensinara. Ou seja, ele encontrou as 500 pessoas que viram Jesus ressuscitado, e em cada uma ele fazia uma pergunta, para saber que cada um afirmava a mesma coisa. Porque o verdadeiro observador, ele não vai com Maria, vai com as outras. Ele não ouve só de um, ele ouve de vários para tirar a sua conclusão. Lucas ouviu de todos e ele escreve um tratado extraordinário sobre Paulo. E se tu observar, e muitas vezes Lucas vai dizer assim: e eles, e eles, e eles. Aí ele muda a conversa e ele diz: e nós, e nós, e nós. Subtende-se que Lucas andava lado a lado com esse Paulo. Porém, Paulo está passando um desejo ardente no seu coração de voltar para Jerusalém. Ele vai a Jerusalém, chega o profeta Ágabo, pega o cinto, envolve ele e diz assim: Paulo, não vai para Jerusalém, porque grandes prisões e grandes açoites te aguardam. Pastor Davi, Ágabo profetizou uma coisa de Deus, e a igreja chora, dizendo: Paulo não vai para Jerusalém. Quando ele quer ir para Jerusalém, Ágabo diz: olha, se tu for, tem prisão, açoite e grandes tribulações que te aguardam. Paulo disse: Ágabo, foi bom a profecia, eu aceito, muito obrigado, mas eu quero dizer que eu, Paulo, glória, aleluia, eu, Paulo, isso aqui é para nós, tá? Que cremos em Jesus. Eu, Paulo, não estou preparado só a ser preso. Eu, Paulo, não estou preparado a só apanhar, a sofrer. Eu, Paulo, estou preparado é para morrer por Cristo Jesus. A profecia de Deus, mas eu vou para Jerusalém, sim. Em Jerusalém ele é preso, ele é enviado para a cidade de Cesareia Marítima, cidade de César. Pastor Francisco, na cidade de César, colocam Paulo na cadeia 2 anos. Quantos anos? Em 2 anos Paulo fica preso. Só que um prisioneiro cheio de Deus é um homem livre. Eu vou repetir isso aqui, é para você pegar. Um prisioneiro cheio de Deus é um homem livre. Posso falar com mais propriedade: não tem confinamento, não tem lockdown, não tem pandemia que pare alguém cheio do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque pode prender o corpo, mas a alma continua de um adorador.
pode limitar o espaço geográfico, mas ele fala com Deus que não tem distância, nem longe nem perto. Tudo está visível e palpável diante dos seus olhos. Eu vim aqui liberar uma palavra para alguém. Eu não sei aonde tu moras, eu não sei aonde tu passa, eu não sei o que tu causa ou o que tu come, mas eu vim te dizer que o Deus de toda atribuição eterna já liberou um desenrolar dos céus sobre a tua vida nesta noite. Para quê, pastor? Para te dizer que não importa quem está longe e não importa quem está perto, quando eu tenho alguém para usar, eu ouço o seu clamor e atendo da forma como eu quero. Se tem adorador, por gentileza glorifica. Ouça-me, vai aquecendo o motor aí para nós chegarmos num ponto fulminante da mensagem. Observe, obreiro. O texto é tão belo, mas tão belo, que Paulo fica 2 anos preso. Só que ele é alguém libado, instruído, estudado. Ele é um cidadão romano. Irmão, meu querido pastor Sebart, ele é um irmão tão cheio de Deus, que Paulo conhecia a carta magna romana de trás para frente e de frente para trás. O próprio texto diz eu sou cidadão romano, eu sei os meus direitos. Vocês aqui, Agripa, Festam e Félix, vocês querem me deter aqui dentro. Já se passou 2 anos, ninguém julga a minha causa. Eu não quero ser morto por vocês. Eu apelo para ser julgado por César em Roma. Veio um Festo e disse: se Paulo não tivesse apelado para Roma, ele seria solto. E diz a Bíblia: e usaram-se de malandragem para querer convencer a Paulo. Sabe o que é isso? Eles estão dizendo: eu sei que tu não é um Zé Ninguém, tu conhece o teu direito, o Código Penal está na tua cabeça, a Constituição está na tua cabeça, e eu sei qual é o artigo e inciso que te embaseia a pedir para ser julgado por Roma, a capital do Império Romano. Já que tu pediu para César, tu vai ser julgado por César. Eu vou te enviar, mas deixa primeiro o navio chegar, porque quando ele chegar, não tem só tu, tem 276 prisioneiros que precisa ser enviado para Roma. Então peraí, Paulo, quando Agripa fala isso para Festam e Félix, eles assinam o documento, colocam o selo de grande patente de Roma, e diz assim: deixa o navio chegar. O navio italiano encosta. Ora, entra todos vocês. Só que Paulo conversava com Deus demais. Eita. Tem alguém que conversa com Deus aqui? Eu vou perguntar, tem alguém que conversa com Deus aqui? Paulo conversava com Deus demais. Bora, prisioneiros, entra no navio. Aí chegou Félix e Festo e disse para a mão do centurião Júlio. Centurião significa que ele tinha uma escolta de elite de 100 soldados romanos que ele tomava de conta. É por isso que é centurião, o homem que domina uma tropa de 100 homens. Botaram na mão do centurião Júlio uma carta dizendo: ó, se tu vai a César, essa carta é: todo lugar que vocês pararem com esse navio, não dê trégua para esses prisioneiros, até que chega em Roma. A viagem é essa: do porto de Cesareia Marítima para a cidade de Itália, depois para Roma. Eu vou repetir que é para você pegar: do porto de Cesareia para a Itália, de Itália para Roma. Se quiserem parar em outro lugar, não dê brecha. Só que Paulo era um homem amabilíssimo.
belíssimo, cheio de piedade. Sabia que crente cheio do Espírito Santo, ele é muito diferente? Muito, muito, muito. Não, crente cheio do Espírito Santo, ele não é chato, ele é muito diferente. E Paulo era. Quando coloca todo mundo dentro do navio, quando chega a vez de Paulo, entra Paulo. Paulo olhou e disse: ei. Eu sei que vocês estudaram aí a questão do tempo, o inverno está passando, a primavera está chegando, não vai ter problema. Mas aquele que não mente falou comigo. Júlio, eu sei que tu é o centurião da embarcação, tem o tripulante, mas o meu Deus falou que a viagem não vai ser boa. Todos debocharam, porque para desacreditar tem muitos, para acreditar é poucos. Só que Deus tem algo que Ele usa e que Ele está usando para alguém aqui, é o tempo. Você perdeu de dar um glória, eu vou repetir. Deus está usando o tempo. Aleluia. O tempo vai explicar que eu sou isso que estou pregando. O tempo vai explicar que é isso que nós vivemos aqui em cima desse altar. O tempo vai explicar se é isso que está aí embaixo que você está vivendo, essa alegria, ou só é momentânea ou é eterna. Eu tenho algo para dizer para você. O tempo é o maior pedagogo que Deus colocou para nossa vida. Com o tempo o fraco se torna forte e o forte se torna fraco. Com o tempo a porta que está fechada se abre. Com o tempo a porta que está aberta se fecha. Com o tempo Ele dá vida e com o tempo Ele mata. Com o tempo quem planta colhe. Com o tempo quem costura tem que rasgar. Com o tempo, oh glória, com o tempo debaixo do céu existe tudo. Só tem uma coisa: o tempo não muda a eternidade que muda o tempo. Oh glória, aleluia. Deixa eu liberar uma palavra para quem crê. No tempo do homem tu pode estar sofrendo, mas assim diz o Senhor: no tempo de Deus, a eternidade, tu já é mais que vencedor. No tempo do homem tu está sendo humilhado, no tempo de Deus tu já é exaltado. Aleluia. Oh glória. Chega aqui. Eu sinto a graça de Deus aqui dentro. Eu sinto a presença de Deus falando nesse lugar aqui. Aleluia. Escuta o que eu estou dizendo para você. Os crentes salvos em Jesus, eles não vão ser ricos, eles já são ricos. Não, tem gente que diz: não, eu ainda vou ser. Não, a linguagem de Paulo é, deixa eu falar para você. Eu sou psicanalista e sei, quem lê as cartas de Paulo chama ele de um homem doido. Um psiquiatra lê as cartas de Paulo, ele vai dizer: esse homem estava doido, por isso que escreveu o que escreveu. Porque ele diz assim: porque Deus, que é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos ressuscitou junto com o seu Filho Jesus Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais. Para aí, mas pastor, estou sentado aqui nessa poltrona chique. É você que tem uma ótica do aqui e do agora. Na linguagem de Paulo ele está dizendo: nós já estamos habitando as regiões celestiais. Oh glória, na linguagem de Paulo tu não será vitorioso, vós sois mais que vencedor. Só quem crê, lá atrás, só quem crê. Deixa eu proferir uma palavra para aqueles que vieram adorar. Sabe o que o diabo está dizendo? Que a tua família não vai dar certo, que os teus sonhos não vão conseguir se realizar. Assim diz o Senhor: já deu certo, já está assinado a vitória. Quem pega da glória, quem pega da aleluia. Se tem adorado, adora, vai
Alabau é Sérigia, de Camal é Térigia. Se é adorador, adore. Eu sinto Deus falando nesse lugar. É o índio caminhar abrir a Sérvia. Festo e Agripa achou por ser um imperador, um general, um mandante, ele tinha um poder de determinar o fator da caminhada de Paulo. Tá errado. Ei, Deus disse, pastor Cremuel, Deus disse para Paulo, a viagem não será boa, terá problema. Paulo falou e fizeram foi rir da cara dele. Paulo, tu é pregador de Jesus, tu quer entender de astrologia do tempo? Não, Paulo, tá errado. Irmão, Paulo fechou a boca. Foram o suficiente 10 dias. Quantos dias? Eles procuravam ver a luz do dia e não encontravam. Só via treva. Na rota deles era para Roma. E Deus disse, peraí, antes de haver Roma, eu tenho Malta para Paulo. Deixa eu falar para quem crê nisso. Antes de haver Roma, eu tenho Malta para Paulo. O destino dele é de Cesareia para Roma. Mas antes dele ir para Roma, eu vou levar ele para Malta. Porque a agenda de Deus não é a agenda do homem. A agenda do homem é uma, a agenda de Deus é outra. Eu tenho plena certeza que há uma semana atrás nem passava na tua cabeça que tu estaria sentada aí e que eu estaria pregando aqui. Mas na agenda de Deus nós estávamos agendados para hoje aqui. E a agenda de Deus, pastor Francisco, eu ainda vivo ela. Eu vivo a minha agenda assim. Eu tenho um princípio de estabelecer normas sim, mas tem um princípio que é irrefutável. Qual é? A agenda de Deus. Roma, Festo e Agripa queria direto para Roma. Deus no céu disse, peraí, antes de Paulo ir para Roma, eu vou mandar ele para Malta. Porque a agenda de Paulo não é a agenda de Roma. A agenda de Paulo é a minha agenda. Oh glória, oh aleluia. Tem algo de Deus falando para alguém nesse lugar aqui. Tu pode esperninhar, dizer eu mando no meu nariz. Tu não enxerga um palmo na frente do teu nariz. Tem coisas que pela tua tentativa dá certo, mas se não tiver Deus agendado, não dá. Oh glória. Ele está dizendo para alguém aqui, tu vai tentar muitas vezes e vai quebrar cara. Sabe por quê? Porque enquanto tu não disser como disse Jabes, Senhor, se tu me abençoares, se tu me outorgar uma bênção, oh glória, ao ponto que eu fique blindado, que nem o mal me atinge. Sabe o que o Senhor está dizendo? O mal pode até procurar o teu endereço, mas antes dele chegar, eu já quebrei ele no meio do caminho. Só quem pega, só quem crê glorifica. Oh glória. Pastor Davi, o texto é bem claro que Paulo fechou a boca. Meu querido pastor, Paulo fechou a boca dentro do navio. Para quê? Eles tiveram que se desfazer das comidas, porque a vendaval era muito forte. Um vento do leste, um vento do norte soprava. Paulo fechou a boca e entrou em cena, sabe quem? Um vento chamado Euroaquilão. Esse vento veio do norte, pesado, soprando. Por que essa mensagem? Porque tem gente que está sofrendo desse vento. Soprando, mas é vento de provação, é vento de sucumbir,
é o vento de nos fazer beijar a lona, é o vento de nos fazer ficar para baixo, e o vento soprando. Aí Paulo olha e diz assim: ei, eu não falei para vocês que não seria boa a viagem, mas vocês zombaram de mim. Por quê? O tempo se encaminhou de calar a boca daqueles que duvidavam. Quando Paulo falou, eles zombaram. Como? Paulo não entende nada disso não. Cutucaram um ao outro, pastor Francisco disse: ei, pois não é que Paulo estava certo mesmo? O tempo vai calar a boca dos nossos opositores. Vou repetir isso aqui, é para você pegar. O tempo vai calar a boca dos nossos inimigos e ver que Deus é favorável conosco, sim. Paulo fala, irmão, e diz a Bíblia que ele diz assim: ei, tem bom ânimo, porque o anjo do Senhor me apareceu nesta madrugada. Irmão, o pau está quebrando, o mar está em fúria, e Paulo está dizendo: tem bom ânimo. Eita glória, quem diz ele é louco, quem diz não tem como tá tudo ruim, o cara tá mandando, eu tenho bom ânimo, como assim? Deixa eu falar uma coisa, quem é de Deus não pede oportunidade em momento nenhum. Quem é de Deus pode vir o vento que vier. Ele aprendeu com Jesus: tem bom ânimo. Paulo está dizendo: tem bom ânimo, porque o anjo me falou que ninguém vai morrer, e nem um fio de cabelo de vocês se perderão. Se Deus se importa com um fio de cabelo, tu acha que Ele não quer salvar o teu filho? Ele quer. Se um fio de cabelo se importa, eu quero dizer para alguém aqui hoje: não fique triste, a tua vida não está, a Deus dará. O teu barco pode até ir a pique, mas a tua vida não morre. Para mim encerrar, Paulo fechou a boca. O navio deu no encontro dos mares. No encontro de quê? Dos mares. Meu amigo pastor Neto, o navio deu no encontro dos mares. No encontro dos mares. Foi Paulo fechar a boca, o navio deu no encontro dos mares. E se quebrou todinho. Não era melhor Deus ter salvado todos dentro do barco? Mas ouça aqui, o texto diz que Deus montou a estratégia na cabeça deles. Pega o pedaço do barco, os pedaços de tábua, e se apegue a elas. O barco quebrou todo. Deus prefere perder o barco do que te perder. Deixa eu te falar, Deus não precisa do barco inteiro para te salvar. Olha a loucura. Deus precisa do pedaço do barco para te salvar. Não é que Ele tenha necessidade disso, é que Ele está dizendo assim, que quando eu quero salvar, eu pego as coisas que não são para confundir as que se acham ser. Porque eles agarraram os pedaços de tábua e chegaram do outro lado na ilha. É como se Deus dissesse: quando eu quero salvar, eu não preciso de um navio inteiro. Eu preciso só de um caquinho do navio. Sabe o que Deus está dizendo? O teu barco tem fase que ele vai quebrar sim, mas o Senhor está dizendo: nem que seja só no caco do barco, nem que seja só no pedaço do barco, Ele vai te levar para o outro lado. Ele vai te levar salvo para o outro lado. Deixa eu profetizar para quem crê nesse lugar: seja no pedaço do barco, assim diz o Senhor, eu vou te salvar. Só quem pega dá um brado de glória. Eu concluo orando por todos. Uma vez em terra verificamos que a ilha se chamava Malta.
palavra Malta significa lugar de refúgio. Sempre que Deus nos levar para um mar bravio, Ele tem um lugar de refúgio para nós. Sempre, jamais esqueço disso, gente. Tem um lugar de refúgio para você. Os bárbaros fizeram uma fogueira. Quem são os bárbaros? Aqueles que não falam língua grega. São os verdadeiros dialetos daquela ilha. Fizeram para acolher-nos. Olha Lucas dizendo, acolher-nos. Por causa do vento, por causa do frio. Acolhe eles. O acolhimento foi fenomenal. Só que Paulo não tem um espírito da ingratidão, ele tem um espírito da gratidão. Primeiro foram eles que pegaram o graveto, agora é minha vez. Porque sempre tem um que não quer que o fogo se apague. Eu vou repetir isso aqui. Sempre tem um que não quer que o fogo se apague. Sempre tem um que está dizendo, pastor, nós temos que orar mais. Sempre tem um que está dizendo, pastor, nós temos que levantar mais clamor. Sempre tem um dizendo, nós temos que adorar mais. Sempre tem um dizendo, nós temos que colocar mais lenha neste fogo. A palavra que Deus está liberando para alguém aqui é, Deus sempre vai levantar um para orar contigo. Oh glória, aleluia. E aí nesta hora, Paulo vem pegar graveto, meu irmão, graveto, e leva para a fogueira, e joga na fogueira. Nesse interregno, nesse intervalo, após ele jogar, interessante que de lá para cá, pastor Francisco, a víbora não picou Paulo. Só quando Paulo jogou o graveto no fogo. Ele pega graveto, ele pega o quê? Segura e encerra. Ele não imaginava que naquele graveto tinha uma cobra, uma serpente, que tinha aparência de graveto, formosura de graveto, jeito de graveto, cor de graveto, mas era cobra. Desculpa, deixa Jesus nos ensinar. A única coisa que revelou a identidade daquela cobra foi o fogo. Eu não gosto daquela igreja ali que tem muito fogo. A única coisa que revela a cobra no nosso meio é fogo. E desculpa, tem cobra por aí que usa a Bíblia de crente, roupa de crente, palavreado de crente, mas não suporta ver um fogo. Que quando vê um fogo quer atacar aquele que está invocando o Deus do fogo, se coloca de pé adorando o Senhor. Eu quero dizer para alguém hoje aqui, não adianta, Deus é um fogo consumidor. E aqueles bárbaros disseram, eu nunca vi quando essa serpente pica alguém sobreviver. Mas daquele dia em diante, Deus estava dizendo, vocês nunca viram daqui para trás, porque daqui para frente vocês vão ver. Vocês vão ver. Aleluia, glória a Deus. Elabarai-te como nubre foregia, elemente o que me aioterigia. Na hora que ele pega aquela cobra e joga ela no fogo, ela parecia graveto, mas era cobra. O fogo revelou a identidade dela. E na hora a cobra ataca a mão de Paulo, os bárbaros disseram 3 mentiras na vida de Paulo. A primeira mentira, ele vai inchar. A segunda, ele vai cair. A terceira, ele vai morrer. 3 mentiras que Satanás disse da tua família quando o ano começou. Ele vai inchar, ele vai cair e ele vai morrer. Mas o Senhor está dizendo, aleluia, que o tempo explica tudo. Passados-se os tempos, eles olharam e disseram, mudamos de parecer, porque ele não é normal, ele é um Deus. Oh glória, lá vai a palavra, lá vai a palavra. Paulo não morreu, o tempo que explicou, a serpente aqui morreu no fogo. E o Senhor está dizendo para alguém aqui dentro agora, não importa se estão te acusando, mas enquanto eu te incendeio com meu fogo, eu sei o que tem no teu coração. E na noite de hoje
hoje eu te encho, eu te transbordo, porque tu só sai daqui se for sabrecado no fogo. Só quem quer fogo, só quem quer o fogo, pega, 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 adorador, vai lá atrás, pega, aqui na frente pega, aqui no altar pega, só quem quer pega, vai, pega, só quem pode adorar, adore.